Amém. Estamos de volta. Vamos continuar da onde a irmã estava falando. Nossa, Deus, você já sabe, né? O que é que Deus tem falado? E assim, só falando que não é algo que nem faz parte, mas o que eu quero deixar para as irmãs a respeito da vida das crianças. Muitas vezes a gente não entende, não compreende, né? Eu tive uma infância muito difícil, com experiências ruins, mas Jesus mudou a minha história. E quando isso aconteceu, e eu comecei a trabalhar com as crianças, eu compreendi as dores das crianças, né? Tudo ali que se passava. Então, nada na nossa vida é por acaso. Nada. Nada, absolutamente nada. Né? O Idelson estava falando ontem na live, né, com o pastor, e o pastor falou algo que tem muitas coisas que a gente só vai entender o porquê quando nós chegarmos lá. Né? Mas muitas coisas já dá para compreender hoje. Muitas coisas que você passa na sua vida é o Senhor te levando a ter ali uma maturidade para te usar na sua vida. Né? Sempre é. Cada situação que nós passamos é um degrau que nós avançamos e que o Senhor nos leva para cumprir o propósito dele. Sempre, tudo que eu passei, hoje eu consigo ver que foi para que o propósito que o Senhor tem para se cumprir através da minha vida, né, se concluísse. E, bem, falando das crianças, né? As crianças da minha célula, até hoje, já são tudo adolescente, né? Uma delas era até os meus filhos, né? A Micaela, Gabriela, Gabriel, Átila, William, Micael. Eu lembro de cada um deles. Ana Maria, né? Francesco. Estão tudo hoje adolescente, alguns já formaram até família. Né? Tem a Maria Fernanda, Giovana. Dava mais de 30 crianças na minha célula. E eu não tinha líder em treinamento. Né? Eu tinha a Micaela e a Gabriela que me ajudavam. Mas nem por isso eu desisti. Eu falava assim, o Senhor vai mandar. Tinha dia que era tão difícil, Raul, mas aquelas crianças, elas faziam uma célula. Elas faziam, no dia que eu não tinha capacidade de fazer, elas faziam uma célula. Né? Elas faziam assim, elas iam ali, elas mesmas se organizando, e elas mesmas faziam a célula. Muitas vezes estava chovendo, eu tinha que cancelar a célula e as crianças iam mesmo assim. Então, foi uma experiência muito maravilhosa que eu tive no Ministério Infantil. Né? E creio que o Senhor vai me levar a ter outras. Né? Hoje eu já não estou mais liderando criança, porém eu creio que foi para isso que o Senhor me chamou. Foi para isso que o Senhor me separou. Para conquistar uma geração que vai ser muito mais usada e ousada do que nós. Né? No início desse ano, o Senhor falou para mim, falou que estava levantando uma geração, no início desse ano, de 2019, que estava levantando uma geração, né? E essa geração que está agora, né? Essa geração, onde eles vão fazer coisas que nós não tivemos ousadia de fazer, né? É o Isaac, né? É o Felipe, é o Arthur, é o Heitor, é a Emanuele, minha sobrinha lá em Brasília. Israel. Oi? Israel. O Samuel, netinho do irmão Marcelo.
essa geração, né? Entre outras Marias, João, Lucas, que muitas vezes estão aí, do nosso lado, é nosso vizinho, pedindo socorro, pedindo para ouvir a voz de Deus, né? E essas crianças, elas não somente vão ser ministradas para serem profetas do Senhor, para serem instrumentos do Senhor, eles também vão mudar a história daqueles que estiverem ali acompanhando. Porque foi assim comigo. Eu creio que não vai ser diferente. Muitas vezes você não precisa falar para uma criança que ama. O que eu falo isso hoje é isso. Você não precisa falar para uma criança que ama. Basta demonstrar o amor que Cristo tem pela vida dela. Ela vai saber que você a ama, ela vai saber que o Senhor a ama, né? Porque eu creio que muitas dessas crianças que não permaneceram até na célula, elas sabem o quanto elas são amadas pelo Senhor. E é isso que nós temos foi para isso que nós fomos levantados. Eu sei hoje, Marionete, que eu também não gostava do meu nome, tá, Raul? Eu não gostava do meu nome, até que eu sei que o Senhor foi que escolheu esse nome para mim. O Senhor levantou a Marionete para mudar uma geração, para levar uma geração a adorar o nome dele, a buscá-lo, a compreender o quão grandioso é o amor dele, né, por nós, por cada um de nós. Assim, que nem a irmã teve um encontro com Deus. Nós sabemos que cada encontro que nós vamos, até mesmo para trabalhar, para participar, é assim, sempre eu mesmo, quando eu vou, todo encontro que eu vou lá, eu tenho um encontro novo com Deus, eu tenho um reino novo com Deus. Então, cada momento que eu vou ali, assim, a gente até sente falta do encontro, porque quando a gente vai no encontro, a gente parece que busca mais a Deus, se dedica mais a Deus. E cada vez que eu vou ler é um reino novo diferente, é uma coisa diferente que eu me sinto. Igual, quando eu saio do encontro, no outro dia parece que eu estou flutuando, parece que eu estou leve, parece que o Senhor próprio está me carregando. Tanto que o encontro é poderoso não só para aqueles que vão fazer o encontro, mas para aqueles que vão participar, para todos, né? O encontro é muito importante, assim, igual na vida da irmã, depois que a irmã teve um encontro. Eu sei que a irmã fez na casa de milagre, é benção e tudo, mas igual o encontro não foi. Qual a experiência que a irmã teve a partir daquele momento, do encontro com Deus? A partir do momento que a irmã falou, nossa, eu encontrei com Deus. Nós sabemos que a irmã já foi gerada desse seu evangelho. A irmã já aceitou o Senhor desde novinha. Mas a partir daquele momento que a gente vai no encontro, que tem uma nova revelação, que tem uma nova visão de quem é Deus, que ali nós podemos chamar de Pai, né? A saber que você tem um Pai, que você pode contar com ele. O que é irmã Pedrinha, vamos no encontro de novo, irmã, assim que acabar essa pandemia, vamos pro encontro. O encontro é poderoso mesmo, né? Nós temos que ir. Nós podíamos fazer em meio à epidemia mesmo, ir para um canto e fazer, né? Eu creio que muitas pessoas seriam curadas, Saulo. Eu também creio. Eu acho que no nosso meio falta ousadia, irmã, nesse tempo. Porque Deus, ele me curou naquele encontro. No encontro que eu fui, encontro com Deus, Deus me curou. Não só de enfermidade, mas espiritualmente, que é a ferida que mais machuca a pessoa, é no espírito, né? Então, Deus me curou de muitas coisas. Aí a irmã foi ali, teve experiência com Deus sobrenatural. Qual as experiências que a irmã conta ali, que a irmã teve naquele encontro, as experiências, assim, como eu tive muito. É como você falou, eu fiz o das casas, eu não tive, né, aquela experiência total, apesar de que eu fui muito tocada, porque cada palavra é maravilhosa. Só que eu tava com muita dor. Quem me conhece mesmo sabe os problemas que eu tinha, porque não é meu, né? E assim, eu tinha dores muito fortes naquele dia. Então eu não pude me entregar totalmente, mas eu lembro que foi muito bom.
a experiência que eu tive na Casa de Milagres foi muito boa. Porém, depois, eu não pude participar do encontro com Deus na chácara. Foi somente o Alexandre. E depois, quando eu fui fazer, eu já fui para trabalhar. Eu não fui para fazer, porque eu queria fazer o encontro na chácara. Eu não vou falar que foi o meu discipulador Marcelo que não deixou eu fazer o encontro. Eu não vou falar, não vou expor ele. Mas ele falou na época, né? Ele falou assim, não, irmã, você tem que ir para trabalhar. E realmente, eu falo que quem ali vai para trabalhar recebe muito mais. Porque você já está aberto. Então você já sabe as palavras ali, você já sabe que você tem que se entregar. Você recebe se você pede, né? Você só recebe aquilo que você pede. Então você já vai sedento, não somente para dar, mas também para receber. E quando através das suas orações, aquelas pessoas, elas são curadas, elas são libertas, elas são renovadas, automaticamente o Senhor também ele já vai transformando a nossa vida. Né? Porque a palavra de Deus, ela, né, é como espadas de dois gumes, né? Então, a partir no momento que ela está transformando a vida daquelas pessoas que estamos orando por ela, ela também está nos transformando. Então, são experiências grandiosas. Se eu fosse contar que a gente ia ter que fazer outra live de novo, Ronaldo. Porque mas vamos marcar outra, nós faz outra. Foram muitas grandes as experiências que eu tive. Ali nos momentos de restauração de sonhos, né? Na restauração de sonhos eu sempre me entreguei muito, na unção da multiplicação, em todos os momentos ali da palavra, cada um deles eu tenho experiências para contar que o Senhor fez, eu indo trabalhar. E como eu contei na live anterior, né, a respeito das experiências que eu tive no encontro de criança, onde eu fui batizada com o Espírito Santo. Eu tinha uma vontade muito grande de ser batizada com o Espírito Santo, mas eu tinha um certo bloqueio, né, nos encontros de adulto. E no encontro de criança, a gente forma em grupos, né, e aquelas crianças ali orando, a gente orando pelas crianças, né? E depois as crianças foram orar por nós. Eu lembro que foi até a discipuladora, estava com o nome dela que agora esqueci, Lani. A discipuladora Lani, que orou ali comigo. E Raul, era para a gente orar para as crianças. Eu fui batizada com o Espírito Santo e eu acabei ali naquele momento, nossa, eu sabia que eu tinha que parar, mas eu queria mais. Eu queria mais, é como se eu estivesse no céu. Eu queria mais, eu queria mais, eu queria mais, eu queria mais. E eu só falava assim, Senhor, que eu não saia dessa presença que eu estou. Eu não quero sair, eu quero ficar aqui. E eu olhava e todo mundo já estava esperando que eu parasse. Eu falava, Senhor, eu não quero, eu quero continuar. Eu quero ir até onde o Senhor quiser me levar. É maravilhoso, é maravilhoso, é maravilhoso. E engraçado, uma experiência que eu tive, a resistência que eu tive, é que eu falava assim, né? Aquela irmã bate palma. Por que ela bate palma no momento que ela está falando em línguas? Foi exatamente assim que eu fui batizada, batendo palmas. E aí eu compreendi o porquê. Que a gente bate palmas no momento, porque é maravilhoso. A gente quer adorar a Deus com todo o nosso ser. A gente quer adorar a Deus de todas, né, com todas as formas, né, que a gente, como Davi falava, né, que a gente tem que adorar. Né, com salmos, hinos, louvores, tamboris, flautas, né, com nossas mãos. Então, naquele momento, eu só queria isso. Eu só queria demonstrar ao Senhor o quão maravilhoso eu estava impactada com aquela presença que estava ali naquele momento. E num outro encontro de crianças, né, que eu fui, foi onde eu tive essa experiência também de uma criança falar comigo, né, profetizar na minha vida e falar algo que somente o Senhor conhecia no meu coração.
E aquela criança ali, o Senhor usando a vida daquela criança. E olha só, aquela criança foi a criança que mais deu trabalho no encontro. Eu lembro que aquela criança foi a criança que mais deu trabalho no encontro. Porque sempre tem umas que é mais fácil da gente lidar e tem aquelas que elas querem chamar a atenção. E essa criança foi uma das crianças que queria chamar a atenção, deu muito trabalho. Aí tem aquela questão, as líderes ficam empurrando para uma, para outra, para uma, para outra, mas a gente ali sempre amando, né? Porque, na verdade, assim, eles veem em nós o amor de Deus. E eles buscam isso em nós como líder, né? E ali no momento que aquela criança começou a orar por mim, eu não pensava que Deus ia usar daquela forma. Porque o que no pensamento de uma líder, mas não é dessa forma que acontece, é que aquelas crianças que mais barulhenta é as que mais Deus está ali prestando atenção e é a que mais Deus usa. Realmente Deus ele faz para mostrar que é Ele, que não somos nós, né? Que não somos nós, não somos nós as líderes, mas é o Senhor. É o Senhor mesmo que faz e que transforma a vida daquelas crianças. E aquela criança ali, naquele momento, ela falou. E eu falei assim, meu Deus, eu nunca falei isso. Eu oro em silêncio para que ninguém saiba disso. E aquela criança ali falou. E eu falei, Senhor, é o Senhor, não tem outra explicação. É o Senhor. É o Senhor, porque como que essa criança dessa idade vai saber a respeito disso? Eu nem orei aqui no encontro para isso. Porque, para você ver o tanto que era segredo, Raul, esse meu pedido, que eu só orava no meu momento com Deus, ali no secreto mesmo. Para que ninguém, porque a gente tem o hábito de colocar os nossos alvos, né, nas células. Era um alvo que eu busco muito, que eu busco, né, porque ele é um alvo que se busca. Mas que eu não tinha coragem de falar para as pessoas o meu alvo. Era um alvo que eu só buscava no Senhor, que eu só pedia para o Senhor, que eu só colocava para o Senhor. E ali, naquele momento que aquela criança falou daquele meu alvo, eu falei, é o Senhor. Não tem outra explicação, é o Senhor. E eu lembro que aquele encontro marcou demais, como todos os encontros. Raul, se você já está falando aí do encontro de adulto, você tem que ter experiência no encontro de criança. Eles estão querendo me levar para um encontro de criança. Eu até quero ir, porque a Geis também dá muito testemunho. Bom, o próprio Ribeiro também. O Ribeiro eu adorava o encontro de criança, né? Eu nunca... Não, é muito maravilhoso. É sobrenatural encontro de criança. Os encontros mas eu digo assim, o encontro de criança, ele tem um diferencial. Ele tem um diferencial. A Paola está enforcando o discipulador do Diego tudo para poder ir. Ela está fechando o cerco. Aí vai acabar tendo que ir. Gente, vão. O encontro de criança é algo que... A gente ontem, a Paola teve aqui, eu estava falando a respeito disso. Né? É sobrenatural. É sobrenatural. Encontro de criança é algo que... Só indo, porque é como as coisas do céu. Não tem como a gente explicar as coisas do céu comparar com coisas daqui que nós vemos. Não tem. Tudo que acontece no encontro é sobrenatural. Não tem explicação. Sim. Aí você está falando que o Marcelo amou, que o Marcelo foi e amou. Porque, gente, não tem como não amar. É bom demais. O Marcelo é difícil achar uma coisa que ele não ama, né? É verdade. É difícil a falar assim, não, Marcelo, isso aqui na igreja ele não ama. É difícil. Como ele mesmo fala, piolho de encontro, né? Então ele ama todos, né? Assim, é verdade. Eu queria que a irmã também falasse um pouco do casamento, depois que o Alexandre aceitou a Cristo, depois que o Alexandre foi pelo Senhor. Como foi o casamento? O meu casamento é algo até delicado de falar, mas porém, Gabriel um dia me perguntou, não vou esquecer disso. Ele me perguntou assim, mamãe, quanto que meu pai mudou? E eu falei, 95%. Aí ele falou assim, e a senhora está cobrando dele por causa de 5%?
Eu falei, e naquele dia ele me fez refletir, né? Que muitas vezes a gente dá mais importância ao que a gente ainda não tem, mas se a gente for ter revelação da palavra de Deus, tudo já nos foi dado. O Senhor, ele só nos deu, não conquistou somente a salvação na cruz, né? Não foi somente a cura. Ele conquistou também um casamento abençoado, ele conquistou uma vida plena, né? Tudo nos foi dado naquele momento. Está consumado. E a gente tem que buscar revelação nisso, né? Mas como eu tive que sair, né, de perto da minha família e vim para Rio Verde, eu não tenho família, que a minha família é a Videira, né, que eu tenho, vocês, principalmente a família de vocês, assim, né, que eu tenho como família mesmo, que eu adotei como minha família, vocês querendo ou não já são, né, o Marcelo, e através do Marcelo, da Luciene, conheci vocês, né, e toda a família mesmo, né, toda a família, o Júlio, a Ariana, são pessoas que eu amo muito, né, muito, tenho como família aqui em Rio Verde a vocês. E a videira, amo cada um dos irmãos demais, 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 demais mesmo. E assim, como eu tive essa dificuldade, eu culpei muito o Alexandre por ter me tirado de perto da minha família. Então, foi uma resistência, né? Foi uma resistência muito grande, mas ele cuidou, Deus cuidou. E eu creio que o que ainda não melhorou no meu casamento, eu creio que Deus vai melhorar. Porque uma palavra o Senhor me deu, né? Aquele que começou a boa obra, né? Fiel para concluir até o dia de Cristo Jesus. Jesus ainda não voltou. Então ele vai fazer. Né? Então, assim, mas eu glorifico ao Senhor. Eu glorifico ao Senhor pelo esposo que ele me deu, apaixonado pela obra. Que ontem Deus me levou a ler o meu caderno, é um dos alvos que eu orava pelo Senhor. É para que o meu esposo fosse apaixonado pelo Senhor. Os conselhos que eu dou para minhas filhas e para as irmãs que ainda não casaram case com alguém que seja apaixonado pelo Senhor, não por você. Não case com alguém que é apaixonado por você, não case com alguém que te ama. Case com alguém que ama o Senhor, porque se o homem que ama o Senhor, ele sabe amar uma mulher, ele aprende a amar uma mulher, porque ele sabe, né, como foi o amor de Cristo por ele. Ele é Cristo ali dentro dele, né? Um homem que ama o Senhor, ele vai querer agradar o Senhor de todas as formas. Nem tudo, em todas as áreas. Ele vai querer não agradar somente o Senhor na obra de Deus, não somente lá no trabalho dele, ele não vai querer agradar o Senhor só na família, só para as pessoas, ele vai querer agradar o Senhor no seu casamento, como pai, como amigo, né? Ele vai saber, né, amar ali como Cristo ama mesmo, né? Então, uma mulher que quer casar, casa com um homem que ama o Senhor. E o Alexandre, ele tem esse amor, né? Ele tem um amor pela obra de Deus. E eu creio, e ele me ama também, eu sei disso, Raul. Eu sei isso. Mas tem algumas áreas que a gente ainda busca no Senhor. Tem umas áreas que a gente tem buscado no Senhor, porque é somente no Senhor. É como meu pai me falou um dia e eu levo isso. Pessoas não mudam pessoas. Deus muda, né? Cristo muda. Cristo muda as nossas histórias, Cristo muda as circunstâncias, né? E eu creio que ele também vai mudar tudo aquilo que precisa ser ajustado, né? Porque na verdade é ajuste, não é mudança, é ajustes. Assim, uma coisa que é importante, é igual a irmã fez antes do Alexandre se converter, o que a irmã fazia? Quando havia uma frustração, quando ele chegava bêbado. A irmã tinha calma, tinha paciência, dava o banho, pregava a palavra. Então não é diferente hoje. Quando a irmã vê que tem algo, tira a paz, algo que o Alexandre fez de errado, vamos se pôr. Eu falo isso, mas para todos os casais, né? Olha, eu não prego mais para ele, você acredita? Eu só...
Isso só vai parar, imagina, a gente deve parar de fazer isso com o cônjuge. Eu falo isso hoje até servindo para mim, que eu não faço com a minha esposa. Mas sempre quando nosso cônjuge erra, eu acho que nós devemos fazer isso que a irmã deu do começo. Se o cônjuge errou, não discuta com ele. Simplesmente faça como Jesus faria. É verdade. Põe uma veste nova e ora, entrega ao Senhor que Ele vai fazer. O seu papel é mostrar o amor. Então, o nosso papel, quando a outra pessoa é mostrar o amor. Eu falo isso hoje servindo até para mim próprio. Eu falo isso hoje servindo para mim, né? Nós devemos fazer isso. Nós devemos constranger. Por que a palavra fala? O amor lança fora o medo. O amor nos constrange, né? O amor supera todas as coisas. Então, nós devemos pregar o amor. Como nós queremos transformar as pessoas nas nossas forças, então eu acho assim, que nós devemos fazer isso, irmão. Chegou, é fazer igual a irmã fazia. Dá o banho, põe a nova veste e ora. Porque quem vai mudar é o Espírito Santo, né? Amém, amém. É verdade, Raul, somente o Espírito Santo. Né? Ele que nos leva, né? Só que a gente, na nossa força do braço, quer mudar, né? Mas é somente o Espírito Santo. Somente o Espírito Santo tem esse poder de mudar as pessoas, né? De levar as pessoas ao arrependimento, a mudar aquilo que precisa, necessário ser mudado. Porque muitas vezes, talvez, a mudança tem que ser em mim, Raul. É por isso que a gente deve levar ao Senhor, né? Se ele não mudou, seja porque precisa ser mudado em mim. Né? Então eu não colhei por esse lado. Tô tentando agora. Quando a gente leva ao Senhor, aí Ele nos mostra onde até mesmo a gente está errando para mudar, né? Para buscar uma mudança, né? Então, quando joga para Ele, quando nós colocamos nas mãos de Deus, Ele não vai mudar simplesmente um. Ele vai mudar os dois, para assim alinhar, né? Porque, na verdade, nós falamos muito esse ditado, quando um não quer, dois não brigam. É verdade, então, nós devemos colocar nas mãos do Senhor. Se você não quer, vamos supor, seu cônjuge vivendo a vida errada, igual muitas vezes a gente enxerga no cônjuge da gente, a gente vai falar, a gente vai discutir, querendo mudar nas nossas forças. Não, nós devemos entregar ao Senhor, que muitas vezes nós queremos mudar nosso cônjuge, mas talvez nós que devemos receber mudança. Então, nós não devemos colocar nisso. A palavra de Deus fala, né, que nós somos ali, nós não somos a cabeça, né? O cabeça é o esposo. Nós somos a intercessora ali, a que ora, a que intercede, né? A que cuida na oração, né? E muitas vezes a gente quer fazer a parte que é de Deus, né? E isso atrapalha. Isso atrapalha. Estou tendo revelação agora de que a parte que ele não mudou é porque precisa ser mudado em mim, eu estou buscando nele que seja mudado nele. E uma coisa, Raul, também que eu queria deixar, e que eu falo, as irmãs que caminham, né, que a gente caminha junto, eu falo, eu dou muito conselhos assim. A esposa, ela tem o papel de interceder pelo esposo no momento que, ali na hora de deitar, orar junto, né? Mesmo que seu esposo tenha orar com você. Eu sempre fiz isso, então eu sempre pedi para o Senhor, né? Senhor, guarda os olhos do meu esposo, guarda o coração dele, guarda a mente dele, que seja guardada e protegida no Senhor, para que não se contamine com as coisas desse mundo, para que não tenha desejos, né, pelas coisas do mundo, para que não se desvie. Eu sempre oro muito, até hoje. O Alexandre, ele fala muito que eu orei 13 anos, né, por ele. Aí eu falo para ele, 13 não, eu oro até hoje. Porque esse é o nosso papel, esse é o meu papel, né? Não é nem um favor que eu estou fazendo, não, né? É o meu papel. É algo que o Senhor confiou em mim, né? Orar pela vida dele. E interceder para que o Senhor guarde ele, não somente do mal, de um acidente, mas das coisas desse mundo. Proteger para que ele não caia em nenhuma cilada do inimigo. É o papel da esposa, é o papel da mulher fazer isso, né? Orar pelo ministério do seu esposo. É o papel da esposa fazer isso, né? Interceder, pedir para que ele seja usado pelo Senhor, pedir para que
ele seja um canal do Senhor na vida das outras pessoas, para que o andar dele, a forma como ele anda, sirva de testemunho para outras pessoas. Esse é o papel da mulher fazer, né? Pelos filhos, orar pelos filhos, pedindo para que os filhos, né, não sejam guardados das coisas desse mundo. E assim, até a palavra de Deus fala, né, que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba, né? Então a mulher tem que estar intercedendo para o marido, a mulher tem que ser a intercessora do seu marido ali neste momento, né? O homem, na verdade, ele passa por muitas tribulações, até mesmo no ministério, onde quer que ele vai, passando tribulação. E nós sabemos que o diabo é o nosso maior inimigo e está ao derredor a todo momento, querendo destruir, né? Querendo nos jogar para baixo. Igual quando nós vamos orar também à noite, nós sempre repreendemos prostituição no nosso meio. Eu acho que isso nós devemos fazer sempre. Isso deve ser nossa oração contínua, né? Porque não tem nada que destrói um casamento do que uma prostituição, né? Então aí sempre nós oramos, quando eu não lembro, a minha esposa lembra, nós repreendemos isso da nossa vida. Porque na verdade não tem outro lugar que derruba o homem a não ser por esse lado. Orgulho, avareza por dinheiro, né, essas coisas. Então, nós temos que estar sempre vigilantes. Nós precisamos sempre de um auxiliadora do nosso lado, né? Para nos ajudar, nos aconselhar, né? E, graças a Deus, eu tenho essa auxiliadora que me apoia nesse lado, né? Nós temos, lógico, as nossas divergências, mas eu sei que nesse lado eu posso contar com ela. Nesse lado, ela está me ajudando, me apoia muito. E ela foi também, a Geice foi, né? Ela vai dar o testemunho dela que a gente está esperando, mas ela orou por você também, né, Raul? Para que você conhecesse o Senhor, né? Que você fosse alcançado pelo Senhor. A Geice é um exemplo de perseverança, né? Ali de oração, ela não desistiu em momento algum, ela duvidou do que o Senhor era capaz, né, de fazer na sua vida. E olha aí hoje. Né? Ela tem. Estamos esperando, viu, Geice, o seu testemunho. Vamos orando, porque nós estamos quase conseguindo. Amém. Amém, eu creio. Outra que tem um testemunho também forte, a Conceição. Vamos estar orando para o Senhor gerar no coração dela, né? Ela venha dar o testemunho. Porque testemunho edifica muito. Eu falo isso, porque que eu senti? Uma que Deus colocou no meu coração, mas outra, eu ouço muito testemunho. Nos meus dias mais difíceis, eu ouvia muito testemunho do que Deus tinha feito na vida das pessoas, né? Que Deus tinha transformado. Só que quando a gente coloca até mesmo no YouTube, você vê mais aquela transformação daquelas pessoas mais conhecidas, né? Aí eu falei, não, vou fazer algo diferente, vou chamar as pessoas que ninguém ouviu ainda o testemunho. Então, é onde que eu fiz esse momento de testemunho já, para ouvir o testemunho de todos, né? E eu espero elas contar o testemunho delas, porque ninguém, eu mesmo não tenho o testemunho, vamos supor, da Conceição, da minha esposa, talvez tenha algo que ela pode falar que eu ainda não ouvi, talvez alguma coisa que passou e eu talvez não vi, não enxerguei. E... Porque, Paulo, você sabe do que foi depois que você se converteu, né? Você não sabe o que ela passou ali, na perseverança que ela teve na célula, né? Que muitas vezes ela buscou o Senhor, muitas vezes talvez ela quis desistir, mas o Senhor deu forças para ela perseverar ali, né? Buscando. Porque a Geice, Raul, eu sou testemunha que não tinha uma célula que ela não falava. Pela minha família, pela conversão do meu esposo. Né? Então, eu agradeço assim, muito a ela, que nunca desistiu de mim, né? E para o Senhor, que ocasionou o encontro. Agradeço até mesmo a vida da irmã, do Alexandre, né, do meu próprio irmão, Marcelo. E, assim, igual a irmã falou da célula de criança. Você vê, da célula de criança, dali surgiu o Alexandre, dali surgiu a minha vida, do Benivaldo. Você também, a célula de criança e na Luciene orava pela sua convenção, você sabe disso? Nem, assim, fala que as meninas oravam, né? Tipo, as Tamires, até mesmo a minha célula foi através de criança.
Prias tudo colocava, a Amanda ia para a célula, orava pela convenção do pai. Então, assim, você também foi alcançado ali através das orações das crianças, né? Eu creio que a gente foi uma grande intercessora, nós somos, pelos nossos esposos, né, pela convenção. Nós oramos, mas eu creio no poder da oração de uma criança, Raul. Deus, eu descobri, Deus não tem como falar não para uma criança, Raul, porque o coração delas é muito sincero. A palavra fala, né, que o reino de Deus é das crianças, né? Então ali elas têm livre acesso, nós também temos, mas nós não nos desfazemos da nossa vontade, né? Do nosso eu, para sermos como crianças, de chegar livres na presença do Pai, saber que tudo já nos foi dado, a gente não tem essa ousadia. E as crianças, elas já têm, as crianças têm essa ousadia de pedir. O Senhor vai me dar. Eu lembro, o Gabriel, ele teve muita experiência. O Gabriel também tem uma experiência assim, do Gabriel falar assim, ó. Ele está em Quirinópolis, ele querer vir para Rio Verde, ele fala, eu vou. Eu falei, você vai como? Não tem dinheiro, não tem quem vai te levar. Eu vou para Rio Verde hoje. Deus, e arrumava a apostila dele e aparecia gente na porta lá de casa para pegar ele, irmão da igreja. Estou indo para Rio Verde. Aí eu, meu filho, que é isso? Você pode levar? Aí ele virava para mim e falava, tá vendo, mamãe? Ousadia. Ele sempre pediu e ele já se posicionava para receber. Nós, adultos, a gente pede, mas a gente pede meio que desconfiando. A criança não, ela pede já com autoridade, crendo, sem dúvida alguma que vai receber. Irmã, para nós encerrarmos, eu queria procurar a irmã se ela teve alguma experiência, igual a irmã falou até no começo, que teve uma experiência que nunca tinha falado para ninguém. Né? Mas tem alguma experiência que a irmã teve com Deus que a irmã nunca falou para ninguém e quer falar agora? Que eu nunca contei, eu acho que todas eu já contei. Eu sou muito de falar, né, Raul? As experiências que eu tive, principalmente com Deus, eu não consigo guardar só para mim, porque é muito bom falar de Deus, né? É muito bom falar de Deus. E então eu acredito que eu já tenha compartilhado, mas são muitas. Talvez eu não esteja assim lembrando de nenhuma assim que eu ainda não falei, mas foram muitas. Mas eu tenho uma também, que é um testemunho assim. Eu orava, eu sempre de manhã cedo eu levanto e eu pego a minha Bíblia, vou ler, tomar meu café, que eu amo café, todo mundo que me conhece sabe, né? E eu fui tomar café e a minha mesa era uma mesinha assim, sabe, trajetinha. Cada cadeira tinha uma mesa diferente que eu tinha, né? 4 cadeiras só, tudo diferente. Aí eu orei para ele assim, Senhor, porque eu sempre convidei o Senhor para tomar café comigo, né? Eu falava, Senhor, o Senhor não está incomodado com essas cadeiras, não? Podia ser umas cadeirinhas melhor, né? Só que era também algo que eu não falava para ninguém, né? Eu falava só para o Senhor. E um dia, né, o Júlia foi lá em casa e ele não sabia disso, ele não sabia mesmo. E ele me deu de presente. Só que não foi ele. Ele até fala isso e eu falo, realmente não foi você, porque você não sabia disso. Foi Deus, mas Deus usou a vida dele. E me deu a mesa exatamente como Deus falou que ia dar. E no momento que eu vi, eu chorei. Eu chorei porque eu falei, gente, eu estava conversando com Deus. Era só eu e Deus. E Deus, então assim, são experiências assim que se eu for contar, maravilhosas. De livramento de morte, né? Deus já fez grandes milagres mesmo, guardando a minha vida, guardando a vida da minha família. Então, onde eu vejo que tudo em nossas vidas, o Senhor nos guarda em cada momento. Em cada momento. E uma, vocês vão falar que não, mas eu tenho uma Hilux novinha, com cheirinho de nova,
de cor prata. Prata, não é branca. Pra mim era branca. Não, é prata. Eu tenho porque uma Hilux. quase não tô ouvindo mais, eu perdi a cor, irmã. Hã? É porque eu quase não ouvi mais a irmã falar e eu perdi a cor da caminhonete. Não, hã? É A Hilux eu prata. nunca esqueço. Eu tenho uma Hilux novinha, novinha, com cheirinho de nove de cor prata. E Deus é E foi o fiel. Senhor que me deu também. E o Senhor me deu num dia que eu estava de mobilete, a mobilete estragando, me passando raiva. E o Senhor me mandou eu olhar para o outdoor, onde tinha uma Hilux. E o Senhor me falou, hoje eu estou te dando uma Hilux. E eu tomei posse dessa Hilux. Então, assim, não está na minha mão, como o Gabriel diz, eu preciso tirar a carteira, porque Deus não vai me entregar, que Deus não é irresponsável de entregar uma Hilux para uma pessoa que não tem carteira. Mas tem uma novidade para a irmã. A irmã Pedrina está falando que lembra disso. Mas eu tenho uma novidade para a irmã. Você viu que o pastor Diego falou que nós estamos gerando? Pastor Fabiano. Então, Pois é, o tempo é uma Hilux, então eu estou gerando. Então, nós temos que ansiar isso. Que está gerando uma hora vai chegar, irmão. Deus tem um plano para nossas vidas e isso vai se cumprir, né? Não é o nosso tempo, mas é sim o tempo dele. Na hora que chegar o tempo dele, não adianta a irmã esperar que vai vir a Hilux mesmo. Vai pensar que não, está buzinando na porta. A Gabriela está me lembrando algo aqui que realmente vocês sabem que é o Felipe, né? Eu pedi felicidade, eu falei para o Senhor que eu não queria morrer sem antes não conhecer a felicidade. E Deus me deu meus netos, né? Os meus netos realmente é uma alegria, é uma felicidade tamanha que somente em Deus mesmo, só Deus para proporcionar. Então foi no momento onde eu pedi mesmo, eu falava, Senhor, eu não quero morrer antes de ser feliz, de ter a felicidade. Eu já era feliz, mas sabe quando parece que ali ainda tem algo? É neto. Quando você sentir que você tem tudo e faltou algo, é neto. Está repreendido, irmã. Por enquanto está repreendido. Na minha tá nova ainda, não quero agora não. Mas realmente, assim, eu vejo até mesmo o Alexandre, o Sebastião Martelo, eles tá maravilhado mesmo. Você olha no rosto deles quando fala do neto, é outra vida, né? Eu queria que a irmã... Tá travando. Amém? Tá travando, irmã. Não escutou nada. Raul, Oi. no momento, quando a Gabriela engravidou, o Senhor falou para mim. Foi uma experiência também muito grande que eu tive. Eu sabia que ela estava grávida, ela não sabia, mas eu sabia que ela estava grávida. E tá travando? Tá travando. Mas agora tá. Pode falar, irmã. E quando o Senhor me falou, a gente fez vários exames e dando negativo. E ela falando, não, mamãe, não tá não. E eu falei, tá, o Senhor falou que você tá grávida, então você tá grávida. Só que eu também ficava meio receosa, eu chorava depois. Eu falava, Senhor, como que vai ser? E o Senhor mandou eu glorificar o nome dele. Porque eu fiquei, né, eu falei, como que vai ser? Eu me senti como mãe falha. Naquele momento eu me senti como mãe falha. Né? Eu falei assim, eu falhei. Tanto que a Gabriela sabe, eu abracei ela e eu falei, filha, me perdoa, porque quando você era bebezinha, eu prometi cuidar de você, te proteger de tudo. E eu deixei que isso acontecesse. Mas o Senhor me consolou. E porque falou, tudo está dentro do propósito. E hoje eu creio.
Hoje eu creio que tudo realmente estava dentro do propósito, porque as coisas não é como a gente quer, né, Raul? Às vezes a gente quer algo tudo certinho, a gente quer que os nossos filhos se formem, se casa com um homem da igreja, a gente quer uma vida perfeita para os nossos filhos, né? E não quer dizer que não vai estar perfeita só porque não foi como nós planejamos. Porque o Senhor, Ele conta a história de cada um de nós, né? E da mesma forma que Ele escreveu a minha história, Ele escreveu também a história dos meus filhos. E hoje eu louvo ao Senhor pela vida do Edivaldo, pelo esposo que Ele deu à minha filha, né? Porque eu vejo ali mesmo que Ele cuida dos três, com muito amor, com muito carinho. Ele é um paizão, é um esposo maravilhoso. E creio que Deus ainda tem muito mais a fazer, né, através da vida dos dois como casal, porque o Senhor também separou ele, né, como instrumento do Senhor, mas é no tempo do Senhor, não é no meu tempo, não é da forma como eu quero, né? O Senhor escreveu a história da minha filha e me deu netos maravilhosos. Eu sou babona mesmo. Até minha sobrinha fala muito, Deus não demora, Deus capricha, né? Deus capricha. Perfeitamente. Assim, eu queria que a irmã deixasse algo neste momento final. O que a irmã gostaria de falar neste momento finais? Mas eu acho tem que nós quantos minutos? Irmã, eu acho que deve ter uns 12 minutos. Oi? 12 por aí. 12? Não, eu queria, Raul, agradecer ao Senhor, né? Eu queria agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez, que Ele está fazendo e que Ele ainda vai fazer, né? Porque ainda não terminou, Ele ainda não voltou, então nós temos a obra, né? Ainda aí para concluí-la, né? Deus já está fazendo, né? Queria deixar também assim para as pessoas, né? Nesse tempo, não desanimar. O Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor está no controle dessa situação, né? Muitas pessoas estão achando que parou, que acabou. Porém, o Senhor sabia de tudo isso que ia acontecer agora, né? E o Senhor tem guardado as nossas vidas, o Senhor tem guardado os nossos sonhos, os nossos projetos. Nada mudou. Nada mudou. Tudo está alinhado com aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, para cada um de nós. Tudo está alinhado. Muitas vezes a gente acha que fugiu do controle. O Senhor não está mais no controle, porque é uma pandemia, é doença, é muita gente morrendo, é muita gente perdendo o trabalho. Uma coisa eu quero deixar para você que está assistindo essa live. Não é o seu trabalho que te sustenta. Né? É o Senhor. Eu falo para todo mundo, gente, faz prova. O que você recebe não paga o que você consumiu no mês. Pode fazer as contas, eu desafio qualquer um. Eu desafio a qualquer um a fazer as contas. Não paga o que você consumiu. Então, quem nos sustenta é o Senhor. Então, as nossas vidas não saíram do controle do Senhor, porque Ele é o nosso provedor e Ele é o nosso cuidador. É Ele que está nos protegendo, é Ele que está cuidando. Aquilo que tiver que vir, nós vamos vencer, porque o Senhor está conosco. O Senhor já determinou a nossa vitória na cruz. Não foi ontem, não foi quando a gente aceitou a Jesus Cristo como Salvador. Não, muita gente pensa que a nossa vida mudou quando nós aceitamos a Jesus Cristo. Tudo já foi consumado há 2000 anos atrás, 2020 anos atrás. Né? Na morte da cruz, ali quando Cristo morreu, foi consumado e foi decretado a sua vitória, foi decretado a minha vitória, a sua vitória. Então não tenhamos a temer, tudo já foi conquistado, tudo já nos foi dado, a proteção do Senhor está conosco, a provisão dele está sobre nós, ele não vai desamparar nenhum. Todo aquele que busca o Senhor encontra. Né? Então, que não venhamos a temer o que está aí fora. Porque coisas maiores, se a gente for olhar para trás, nós já vencemos. E outra coisa, é um vírus invisível, né?
Porém, quem luta contra ele está vendo. É o Senhor que está lutando, não somos nós. Nós não devemos nos preocupar. Amém? Amém. Assim, até terminou, irmã, que eu também gosto de falar. Talvez eu corto a irmã. Amém. Pode falar. Assim, em cima disso, o que está acontecendo hoje, nós vemos a epidemia. O que a epidemia está querendo fazer com a igreja? Calar a igreja. A epidemia, o que ela está querendo fazer? Abalar a fé da igreja. A epidemia está querendo jogar os filhos de Deus para baixo. Mas nós devemos posicionar firme na fé. Nós devemos crer na palavra, na obra consumada. Porque Jesus... Nós somos o que a palavra diz, né, Raul? Nós somos o que a palavra diz. Não é o que o mundo diz. Não é o mundo que escreveu a nossa história. Quem escreveu a nossa história foi o Senhor. Então, ele já determinou. Muitas vezes nós olhamos para o que o mundo está falando, mas esquecemos de olhar o que a Bíblia nos fala, o que o Senhor nos deixou lá, né? É igual eu falo aqui até mesmo. Nós temos que declarar isso, viu, Raul? Nós temos que declarar aquilo que a palavra diz. Nós todos os dias devemos declarar. Né? Assim, o que eu falo para minha esposa muito, eu até mandei um áudio no grupo dos líderes hoje, não, nós devemos compartilhar essa epidemia, não, nós devemos compartilhar a palavra de Deus, devemos compartilhar, levar palavras a nos exercitar na fé, a fortalecer a nossa fé, que nesse momento nós precisamos de levar a nossa fé, nós precisamos de crer no Senhor, nós precisamos de crer na obra consumada. Ao final dessa epidemia, ao chegar eu até falo para minha esposa, no final do ano, você não vai nos reconhecer a posição que nós vamos estar. Porque Deus tem um propósito na nossa vida. Então, esse propósito vai se cumprir. Essa epidemia não é nada que o Senhor tem para fazer em nossas vidas. Se nós elevar nossos olhos para a epidemia, nós não vamos enxergar o que o Senhor tem para nós lá na frente. Então, eu falo muito, nós não devemos olhar para a epidemia, mas sim para a prosperidade de Deus. Porque Deus nos prospera em meio à crise. Então, em meio a essa crise, nós vamos sair prósperos. Essa crise não veio para nos derrubar, para nos apartar, mas sim para nos fortalecer, para nós sair daqui firme e dar um bom testemunho que no tempo da crise, o Senhor nos levou, o Senhor nos deu a vitória, né? Porque Ele nos deu a vitória mesmo. Então, qual é a nossa certeza? Nós vamos chegar no final do ano. Sim. Nos apropriar, né? O que nós temos que fazer é tão simples, é nos apropriar, é tomar posse. Tomar posse daquilo que é dado. Muitas vezes nós falamos, eu creio, mas não toma posse. Não busca aquilo que você crê. Não também duvida, né? E a palavra fala que nós temos que orar já declarando e crendo, né? De todo o nosso coração que já foi feito. E por falar em orar, Raul, eu não quero encerrar sem oração, por favor. Você quer orar? Amém. Tá, tem quanto tempo para nós ainda? Tem uns 7 minutos. Amém. Então dá para falar, dá para orar. Eu só estava preocupada de não acabar sem oração. Porque para mim é essencial. Orar é maravilhoso, né? Isso. Orar abre as portas, né? Nos conforta. Isso. Nesse tempo nós devemos elevar nossa fé cada dia mais. É no momento de crise que a nossa fé tem que ser elevada. É no momento de crise que nós mostramos quem nós somos. Nesse momento que nós devemos posicionar e fazer o que o Senhor quer que nós fazemos, né? É bom que a nossa fé é testada, né, Raul? A nossa fé é testada e vai ser aprovada. Ela é testada, mas ela precisa ser aprovada, né? Então, é o momento de nós nos posicionarmos em fé, para que essa fé seja aprovada, né? Como eu li aqui, né? Esqueci. Vou ler novamente. Em Romanos 5, né? A nossa fé tem que ser aprovada, né? Porque a aprovação e assim, até ali em Romanos 8, eu me esqueço no versículo, não sei se é 17, ele fala que o Senhor não deu um espírito de covardia, não deu um espírito de medo, mas sim um espírito de ousadia. O que é ousadia? É nós chegar no mundo e declarar as coisas ao contrário.
igual nós oramos aqui, nós declaramos fora que cesse essa epidemia, que cessa isso tudo, né? Que realmente a palavra de Deus venha permanecer, que o nosso coração possa se fortalecer sempre em Cristo, né? Que o nosso coração possa elevar a Cristo. Quando vir a dificuldade, quem que nós devemos visualizar? Nós olharmos para a cruz, onde foi tudo pago. Então, a nossa dificuldade está ali. Nós olhamos para a cruz, nós vemos que Cristo levou todas as nossas ansiedades, as nossas dificuldades, todas as nossas enfermidades, até mesmo essa epidemia, né? O Senhor levou. Verdade. O que nós temos que fazer é nos apropriar, é tomar posse. É falar, eu já conquistei, porque Cristo venceu, porque Cristo fez por mim. Né? Então, é nos apropriar mesmo, de todo o nosso coração, sem nada duvidar. Né? Não pode haver dúvida. Romanos 8,15. Amém, pastor. Assim, irmã, nós estamos já no momento final, 2 minutos. A irmã quer orar? Ou quer que eu quero orar. Amém. Então, irmãos, aí agradeço a cada um que entrou. Desculpa, eu passei só 1 hora, acabou que né, nos excedemos, mas eu espero que os irmãos tenham sido edificados. E eu queria que os irmãos fechassem seus olhos, né, colocassem a mão no seu coração e declarassem, né, aquilo que o Senhor já deu, né, se apropriar daquilo que o Senhor já deu. Não é eu que estou falando, não é o Raul que está falando, mas é a palavra do Senhor que fala, e a palavra do Senhor é verdade, né? E a partir do momento em que você declara isso, se torna vida. A palavra escrita, ela é apenas uma escrita, mas a partir do momento em que você fala, em que você declara, ela traz vida, né? Então, nós devemos nos apropriar nesses dias da palavra do Senhor, declarar a palavra do Senhor, declarar não o que os jornais estão falando, declarar não o que as circunstâncias estão nos mostrando, porque muitas vezes os ventos é contrário, mas declarar aquilo que a palavra de Deus já nos deu, declarar aquilo que o Senhor já nos deu. É mesmo nesse tempo, em vez de nós olharmos notícia ruim, olhar o que a mídia fala, vamos olhar o que a Bíblia fala, né? Vamos buscar na Bíblia, né? Eu acho que é o que nós devemos fazer durante a... Um Deus que abriu o mar vermelho, um Deus que tirou a água da rocha para alimentar, um Deus que alimentou o povo no deserto. O que é para ele hoje? Irmã, isso, filha. Tem um minuto para orar, irmã, senão você não ora. Amém, irmão. Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós queremos te dar graça, Pai, por este momento, te dar graça por tudo que o Senhor já nos deu. Ó Deus, muito obrigado pela vida de cada irmão. O Senhor possa, neste momento, Espírito Santo, trazer paz em todos os lares, na vida de cada um, mesmo aqueles, ó Deus, que não estão aqui na live, mas que vão ouvir. Pai, as nossas famílias, ó Deus, aquelas pessoas, Pai, que precisam do amparo do Senhor, do consolo do Senhor, Espírito Santo de Deus, nós pedimos ao Senhor que leve paz aos lares, que leve tranquilidade àquelas pessoas que estão nesse momento passando por crises, ó Deus, em suas vidas, por conta dessa doença, por conta das circunstâncias de ter perdido os seus trabalhos. O Senhor é o nosso provedor, Pai. O Senhor é o nosso protetor. O Senhor é aquele que faz, ó Pai, que já nos deu tudo, Pai. Nós queremos te dar graça neste momento, ó Deus. Em nome de Jesus. Abençoa, Pai, os nossos pastores, ó Deus. Fortaleça eles, ó Pai. Provê, Senhor Jesus Cristo, na tua obra, na tua casa, Senhor, porque é tua, Senhor, a obra é do Senhor. Então, que o Senhor venha abençoar os nossos pastores, nossos discipuladores, os nossos líderes, os irmãos que estão conosco, ó Deus, nas nossas células. Todos, ó Pai, abençoe a nossa cidade, Senhor, o nosso prefeito, a nossa liderança, Senhor, os nossos governadores. Cada liderança, Pai, que está sobre nós, ó Pai, que foi constituída pelo Senhor, nós pedimos a tua bênção, que eles sejam instruídos, ó Pai, por ti, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Nós queremos te dar graça nessa noite, em nome de Jesus. Acabou, irmão. Amém, irmão.